O HIV e o Zika, dois vírus que desafiam cientistas do mundo todo analisados com uma tecnologia revolucionária. Um supercomputador com velocidade de processamento de dados inimaginável para um ser humano. Proteínas criadas em computadores para o avanço da medicina intrigam e revelam novos caminhos para a humanidade. A comunidade científica brasileira na busca por soluções de problemas globais. Do interior de um acelerador de partículas para o alto de uma torre no meio da floresta amazônica. De dentro de um dos mais modernos navios de pesquisa para um satélite no espaço. Da velocidade de um supercomputador para o mundo. Brasil Ciência abre o universo desconhecido dos cientistas brasileiros e apresenta suas mais importantes descobertas. São avanços que contribuem não só para o Brasil, mas para o mundo todo e influenciam diretamente a nossa vida. É a ciência brasileira no topo do mundo. Na Fiocruz de Recife está em desenvolvimento uma pesquisa que poderá mudar a vida de muitas pessoas. Esses estudos buscam a descoberta ou a criação de proteínas para neutralizar invasores como bactérias e vírus. Com o auxílio do maior supercomputador da América Latina, o pesquisador Roberto Dias busca uma proteína que possa identificar o vírus da Zika. Tudo bem, Matheus? Teria um tempinho? Matheus, eu queria que você desse uma olhada no banco de dados do PDB e fizesse uma triagem no sentido de criar uma biblioteca de proteínas pequenas, solúveis, que nós possamos utilizar como arcabouços, scaffolds, para as nossas engenharias de proteínas. Seria fantástico se nós pudéssemos construir proteínas das quais nós pudéssemos escolher a função para elas. Para isso, existe a engenharia de proteínas. Nós podemos fazer as proteínas de duas formas. Nós podemos engenhar essas proteínas de forma empírica, nas quais geram-se sequências aleatórias até você achar uma função de interesse, mas você não entende o mecanismo, ou nós podemos fazer isso de forma racional, onde nós utilizamos princípios de termodinâmicas e cálculos computacionais, a exemplo dos que nós realizamos no Santos Dumont, para então guiar a estrutura dessa proteína para uma função desejada. O Santos Dumont possui uma enorme capacidade de realizar cálculos e processar informações numéricas. Sua velocidade é tão grande que ele é capaz de realizar mais de 1 quatrilhão de operações de soma e subtração por segundo. Em homenagem a Alberto Santos Dumont, a cobertura do prédio onde ele está instalado tem a forma do chapéu icônico usado pelo aviador brasileiro. Cada uma dessas gavetas tem 48 unidades de processamento. Isso equivale aproximadamente a 12 laptops. O Santos Dumont como um todo, ele tem 756 dessas gavetas. O Santos Dumont tem duas características fundamentais, que são a sua capacidade de processamento e a diversidade com que consegue atender diversas aplicações. Então hoje nós temos 41 projetos de pesquisa que executam no Santos Dumont, cobrindo áreas da física, da química, das engenharias e das ciências biológicas. Há cerca de 5 anos atrás, nós tivemos essa ideia de criar uma molécula vacinal para o HIV, que é baseada num epítopo paneutralizante. O epítopo paneutralizante são essas regiões das proteínas, das quais anticorpos fabricados contra essas regiões são capazes de parar a replicação viral. Esse epítopo, então, ele foi transplantado na
conformação nativa da proteína viral para uma proteína computacional. A ideia de utilizar uma proteína artificial que não existe na natureza, criada no computador, é que ela não é imunogênica e, consequentemente, não haveria resposta do organismo em relação a essa proteína, mas apenas em relação ao epítopo. A partir dessa proteína, então, que nós chamamos de proteína quimérica, que nós temos, então, o epítopo do HIV mais essa proteína computacional, nós fomos capazes de verificar que ela não só tem uma afinidade ainda maior do que o atual padrão ouro utilizado para a detecção desse epítopo, né, mas que essa proteína ela é capaz de elicitar diferenciação de leucócitos, bem como a produção de anticorpos contra o nosso epítopo de interesse, caracterizando então provavelmente uma molécula vacinal. Essa vacina ela não seria uma vacina que curaria a AIDS, mas seria uma vacina que é uma vacina terapêutica, do ponto de vista que reduziria dramaticamente a quantidade de retrovirais que um paciente necessitaria ingerir, visto que anticorpos seriam produzidos no sentido de se parar ou diminuir a replicação viral. A AACD realiza mais de 200 mil atendimentos por ano e está sendo fundamental no tratamento das crianças que nasceram com microcefalia. O médico e pesquisador Carlos Brito, especialista em doenças transmitidas por insetos como dengue e chikungunya, foi um dos responsáveis pela comprovação que uma nova epidemia estava acontecendo. No final de 2014, mas principalmente no primeiro trimestre de 2015, a gente percebeu um grande aumento no número de casos de pacientes que eram atendidos nas emergências, nas unidades de saúde, com uma mancha na pele, uma mancha por todo o corpo. Esses pacientes praticamente não tinham febre. E isso era diferente do que a gente estava acostumado a ver com dengue, com chikungunya, que eram outros vírus que circulavam na região. 300, 400 pessoas sendo atendidas no mesmo dia em uma única unidade de saúde. A primeira hipótese, pela quantidade de pessoas que estavam atingindo a cidade naquele momento, e aconteceu também em outros estados do Nordeste, era que aquilo não se tratava de dengue, mas que provavelmente era uma doença transmitida pelo mosquito. Então, Ernesto, eu lembrei que faz 5 anos que nós começamos a trabalhar no projeto das quimeras de HIV. Foi uma conversa com você, com o Rafael, né, que nós tivemos com relação que o Brasil, na época, acho que gastava coisa de 400 milhões de reais. E a ideia era realmente criar algumas proteínas que pudessem servir para diagnóstico de HIV. E no processo veio a história do epítopo de 2F5, né? Que nós construímos aquela quimera de 2F5 e nós acreditávamos que ela ia funcionar, mas ela não foi reconhecida por anticorpos de soros de pacientes de HIV, até eu falar com você e você me explicar que na realidade era um epítopo raro. Esse anticorpo 2F5, ele neutraliza todos os vírus de HIV. Só que o vírus não expõe essa região nessa conformação no seu estado natural, só na hora que vai entrar na célula. E por isso ninguém, ou praticamente ninguém, desenvolve anticorpo contra isso. E um dos, vamos dizer assim, holy grails da vacina de HIV é expor essa estrutura que vive escondida na sua forma estrutural correta. O fato de nos ter levado 5 anos para chegar até essa molécula tem a ver também com a falta de infraestrutura computacional que nós dispunhamos. Todos esses cálculos computacionais foram realizados fora do país, em supercomputadores nos Estados Unidos, na Suécia e na Suíça. E para conseguir alocação nesses supercomputadores, nós precisamos escrever projetos, que em geral são anuais, e o tempo de alocação que nos é dado, geralmente ele é relativamente limitado comparado ao que atualmente nós temos no Santos Dumont. Só para dar uma ideia, tipicamente nós conseguíamos, por alocação,
da ordem de 1 a 2 milhões de núcleos hora, enquanto a nossa primeira locação no Santos Dumont ela foi de 6 milhões e 700 mil núcleos hora. Grandes potências mundiais, como Estados Unidos, China, França, Alemanha e Japão, não investem bilhões de dólares por ano à toa. Esses países conseguem, através de supercomputadores, acelerar as suas pesquisas. Mas não só isso. Esses países também conseguem um diferencial no mercado. Para você ter uma ideia, 100% dos computadores instalados no Brasil utilizam processadores que são fabricados no exterior. O projeto de transferência de tecnologia associado à aquisição do supercomputador Santos Dumont permite alterar essa história. Ao final do desenvolvimento da molécula vacinal contra o HIV, nós adquirimos bastante conhecimento, o qual nos torna agora capazes de utilizar esse mesmo tipo de técnica para engenheirar proteínas que possam ser utilizadas tanto para fins de diagnóstico quanto potenciais moléculas vacinais contra o vírus da Zika. Isso nos deixa confortável graças à implementação esse ano do Santos Dumont, o supercomputador no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, no estado do Rio, visto que esse processo ele requer uma demanda computacional de alta performance, o qual seria impossível de ser realizado previamente no Brasil. Essa taxa de dispersão muito rápida, com uma quantidade muito grande, isso é característica de mosquito que está levando à transmissão de alguma doença. Então, parecia ser um padrão de uma doença diferente da dengue, com pouca febre, muita mancha no corpo desde o primeiro dia, com muita coceira e que podia acometer a articulação. Isso não era dengue. E por que não era chikungunya? Chikungunya acomete a articulação, porque chikungunya também ela dá uma febre muito alta, as manchas da pele não são tão frequentes, acontece a partir do terceiro dia, e a chikungunya, a dor articular, o inchaço das juntas é intensa. Então isso fazia a diferenciação de que não se tratava nem de dengue, nem de chikungunya, que provavelmente era uma outra arbovirose e precisava identificar qual vírus estava agora, nesse momento, entrando no Brasil. Com medo de uma nova e desconhecida doença, os médicos redobraram seus esforços. Entender esses sintomas era fundamental para evitar o início de uma nova epidemia no país. Em Recife, a suspeita de uma nova epidemia une os trabalhos de dois pesquisadores. Enquanto o médico Carlos Brito procura respostas para pacientes com sintomas desconhecidos, o pesquisador Roberto Dias tenta a descoberta de uma nova proteína que possa neutralizar invasores como bactérias e vírus. Para fazer isso, ele conta com o Santos Dumont. Graças à sua capacidade de cálculos, pesquisadores de todo o Brasil agora desenvolvem trabalhos que antes tinham que ser enviados para máquinas fora do país. O Santos Dumont foi instalado em uma área preparada especialmente para ele dentro do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O engenheiro Moacir é um dos responsáveis pela manutenção do Santos Dumont dentro do laboratório. Aqui nós verificamos a pressão da água gelada no sistema. Lá nós temos a segunda bomba, que é a reserva, que ela entra automaticamente no caso da falha da primeira. Aqui eu verifico se há algum alarme no sistema dos refrigeradores e vejo a temperatura de saída, a temperatura de chegada da água, a temperatura externa do ambiente, é tudo verificado aqui. A minha função aqui no LNCC é para manter a infraestrutura do supercomputador. Ou seja, eu sou responsável pelo fornecimento de energia elétrica e o fornecimento da refrigeração. A minha rotina aqui é sempre monitorar todo o sistema de refrigeração, faço as medições, verifico se está tudo dentro dos padrões. A quantidade de energia que ele necessita daria para alimentar aproximadamente umas 1000 casas. É nessa ordem de grandeza o consumo de energia elétrica do nosso equipamento.
O sistema foi projetado para ter eficiência total e segurança. Nós temos 3 grupos geradores que funcionam na realidade com 2. Ele parte, quando há uma falha, partem os 3 geradores simultâneos. Um deles cai e mantém 2 funcionando. Com um ele consegue manter. E se o gerador, por um acaso, a demanda estiver extrapolando ou próxima ao limite, os no-breaks estão em paralelo com ele. Então não tem como ter uma falha. O sistema não pode falhar, porque o que nós rodamos aqui são coisas científicas de um nível fantástico e exige muita confiabilidade no sistema. Eu sou pesquisador colaborador da Fiocruz de Recife, o Centro de Pesquisa Geo Magalhães, e a partir de 92, passada a epidemia de cólera 92, 93, eu já me envolvi com os dados relativos à dengue. É a partir de 2007 que a gente fez uma pesquisa mais prolongada, que levou uma série de informações relativas à arbovirose e a relação com as pessoas que são infectadas. Hoje eu faço atendimento assistencial, a cada atendimento ambulatorial ou no consultório, há uma média de 10 atendimentos por dia, atendendo os diferentes pacientes com características clínicas as mais variadas, muito mais apoiando muitos estudantes, residentes que começam a participar das pesquisas também e que vão nos hospitais fazendo atendimento desses pacientes, quer sejam os adultos com quadros neurológicos, na área de microcefalia, muito mais acompanhando a assistência que os especialistas dão nesse segmento especificamente. E a gente identificou principalmente 3 regiões. Vamos falar, Roberto? Roberto, vem aqui, por favor. Então, gente, Nós identificamos 3 epítopos na superfície da NS1, localizados, assim, sua maioria nas regiões das alças. E há uma região que engloba o resíduo 315, que é um ácido glutâmico, e que essa região se apresentou bem interessante, de acordo com as nossas predições, pois é uma região que apresenta certas diferenças em relação à dengue, por exemplo. Isso, e nós pensamos em utilizar uma proteína computacional e substituir, então, uma região de estrutura similar na proteína computacional por um epítopo. ótimo. Uma das grandes vantagens de se utilizar proteínas computacionais para acarreamento de epítopos é que elas não são imunogênicas. Consequentemente, o sistema imunológico ele tem como alvo apenas o epítopo do vírus. Isso é bastante interessante, tanto para estratégias vacinais quanto para estratégias de diagnóstico. No caso do Zika, essa estratégia de diagnóstico ela é urgente, baseado em vários relatos recentes, como, por exemplo, a transmissão do vírus através de fluidos corporais e também através por vias sexuais. Consequentemente, um kit diagnóstico de Zika ele é de fundamental importância que seja parte de um diagnóstico pré-natal, porque muitas vezes a doença ela é assintomática e é possível que um homem venha a ter um filho que apresente complicações neurológicas, mesmo embora ele não apresente sintomas da doença. Então, gente, eu acho que a estratégia está ótima, né? E a gente vai levar, então, essas proteínas para fazer a síntese do gene sintético, para fazer novamente os testes sorológicos. Ótimo, a gente pode começar as simulações computacionais. Perfeito. Descobrir qual proteína deve ser sintetizada é um grande avanço para se chegar a um kit de diagnóstico e até uma vacina contra o vírus da Zika. Mas para uma pesquisa dessa importância ainda existem muitos obstáculos que precisam ser vencidos. O pesquisador Roberto Dias trabalha intensamente no estudo do vírus da Zika. Ele e sua equipe buscam desenvolver uma proteína que possa identificar e eventualmente até curar os pacientes infectados com o vírus. Mas para cada passo, um novo obstáculo se apresenta:
Depois de descobrir qual epítopo ou qual região da proteína era capaz de gerar uma resposta imune ao vírus da Zika, eles partem para o design dessa nova proteína. Então, Carlos, você conseguiu fazer o design das proteínas artificiais contendo os epítopos de Zika? Consegui sim, Roberto. Segui o seguinte protocolo no Rosetta. Primeiro eu faço um pre-packing para preparar as estruturas para o docking. Faço o docking, em seguida o design da interface da proteína para otimizar as interações. Exatamente. Perturbo ela e faço uma minimização seguida de um cálculo de energia de ligação. Eu obtive mais de 20 mil estruturas. Aqui representadas, vários encaixes, sendo que um deles teve maior energia de afinidade, que foi exatamente esse aqui. Que é exatamente aonde a proteína do Zika, quer dizer, a proteína envelope do Zika se liga no anticorpo. No anticorpo, exato. Essas instruções que são repassadas para o supercomputador, para o Santos Dumont, é um conjunto de cálculos que são realizados de maneira paralela. Os dados eles são escritos no disco, ficam disponíveis para que nós então realizemos uma série de análises e triagem desses dados. Nós buscamos esses dados do Santos Dumont para o computador, que nos permite então uma análise fina, uma análise detalhada do processo. Carlos, baseado nesse seu resultado, eu acho que vale a pena nós mandamos sintetizar essa proteína para fazer os testes sorológicos. Desde o primeiro semestre de 2015, o Dr. Carlos Brito nos procurou aqui no LAVIT com uma suspeita de que uma série de casos que aparentemente estavam sendo registrados como dengue, baseado na sintomatologia, ele chegou a conclusões que isso provavelmente não seria dengue. Assim que ele nos trouxe esse problema, nós então começamos a nos interessar pelo problema, porque sabemos da competência do Dr. Carlos Brito que, consequentemente, havia uma grande possibilidade de estarmos diante de uma epidemia de Zika. Pelo vírus ser novo no Brasil, não se tem kits de diagnóstico sorológico. E então isso nos levou a busca de moléculas que provavelmente pudessem ser utilizadas nesses kits de diagnóstico, né? Que seriam moléculas de custo barato, que pudessem ser produzidas rapidamente a serem implementadas no SUS. Só lembrando os desafios que nós temos, que Zika e dengue são muito parecidos. Então, da mesma forma que nós podemos ter reações, sintomatologias muito parecidas, nós podemos também ter reações cruzadas a nível sorológico. E aí, vamos lá, alguma dúvida? A minha paciente da pediatria, ela tem 10 meses. A mãe teve Zika durante a gestação e ela tem microcefalia, diagnóstico por Zika vírus. E, além dos sintomas neurológicos, ela agora está apresentando sintomas osteoarticulares, usando válvula. Isso é um aspecto que cada vez mais tem sido visto, né? O grupo, inclusive, da ACD tem identificado uma frequência maior de identificação de alterações osteomusculares, ou seja, não é só microcefalia, é a síndrome congênita associada à Zika. Então, além de manifestações do sistema nervoso, atualmente pode ter alterações osteomusculares, o que não é tão infrequente. Então, nesse caso especificamente, deve encaminhar para a unidade de referência, que ela não já esteja encaminhada, para fazer uma avaliação de ortopedista a medida específica. Tudo bem, doutor. Eu trouxe uma história para o senhor de um paciente que teve internado com confirmação do diagnóstico de Zika vírus e de chikungunya. E assim, a gente está acompanhando ele ambulatorialmente, ele está aqui no ambulatório, e ele chegou com um quadro clínico característico de uma manifestação neurológica. Ele chegou com retenção urinária, chegou com fraqueza muscular nos membros inferiores. Então, eu queria saber do senhor qual seria a conduta mais indicada nesse caso. Esse caso, apesar de não ser tão frequente, é possível o mosquito levar a infectar com os dois vírus, ou seja, com a infecção, nesse caso, ele teve Zika e chikungunya. Esse é um caso curioso que está vindo do internamento. Eu conheço a história desse caso. Ele está vindo exatamente para acompanhamento, porque é possível ter com a infecção os dois vírus sem inoculados simultaneamente. Ele teve Zika e teve também chikungunya. E o que ele tem hoje, na verdade, é a sequela ainda. Ele está vindo para o ambulatório para a gente encaminhar ele para as unidades de fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, para tentar progressivamente esse déficit de força que ele teve, ele ir recuperando com a fisioterapia e também controlar as outras alterações que ele tem, já uma sequela neurológica da infecção que ele teve. Por sorte, porque ele teve um caso muito grave, inclusive ele ficou no respirador, entubado, quase 25 dias, um caso extremamente grave e que, graças a Deus, evoluiu satisfatoriamente e agora é só dar um tempo para que a sequela dele seja recuperada. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Alguma coisa a mais? Dúvidas retiradas? Então,
Vamos voltando para lá que eu vou ver mais um paciente aqui. Um dos fatos importantes, no final do ano de 2005, surgiu a complicação da microcefalia. E esse, sem dúvida, foi um aspecto de extrema importância, ou seja, aquele número de casos em outubro que cresceu de forma assustadora, quando naquela semana, conversando com as mães no hospital, a gente levantou a hipótese de Zika. Eu sabia que Zika era o responsável, foi quando levantei a hipótese, mas faltava um elemento extremamente importante, que era isolar o vírus, ou seja, apesar dos aspectos clínicos e epidemiológicos daquela investigação me fez pensar na hipótese de Zika, mas faltava um elemento. É preciso confirmar que a infecção existia ou naquelas crianças ou naquelas mães. E os testes que nós realizamos naquelas crianças, naquele mutirão inicial, naquela primeira investigação, foram todos negativos. Não foi identificado nesses recém-nascidos. E aí a doutora Adriana Mello, uma médica da Paraíba, ela teve um papel fundamental. Ela imaginou que era possível, sim, coletar a pesquisa do vírus no líquido amniótico. Então, ela avaliando 2 gestantes, ela identificou que essas crianças estavam com microcefalia. Para mim, ali estava fechada a relação entre a hipótese levantada e a confirmação, porque o vírus foi isolado em uma gestante que tinha tido uma história clínica de Zika e que tinha uma criança com microcefalia. A Adriana Mello teve uma importância extrema em relação à identificação dessa associação. E também teve importância as pessoas que colaboraram, os pacientes. Aquelas 2 mães, elas tiveram uma contribuição enorme. Então, tem alguns momentos, sim, que a gente se angustiou. A Adriana se angustiou naquela semana. Naquela semana, quando a gente estava diante daquelas mães, a gente também se angustiou. Mas eu acho que aquela mãe, quando ela perdeu o seu filho, um filho tão esperado, tão amado, com tanta expectativa, cuidando de todo o enxoval daquela criança, ela perde a criança, ela tem ainda a dignidade de achar que o corpinho daquele bebê dela, ela poderia ajudar a ciência. Ela doou o corpinho para que fossem feitas todas as pesquisas. E a informação que ela dava é que ela precisava ter a sensação de que, ao doar a criança, outras mães não passariam pelo aquilo que ela passou. Após o estabelecimento da relação entre os casos de microcefalia com o vírus da Zika, não restava mais dúvida que o Brasil enfrentava uma epidemia perigosíssima e que as consequências seriam trágicas para muitas famílias. Enquanto Roberto e sua equipe de pesquisadores correm para criar uma proteína que permita identificar os pacientes com o vírus da Zika, Dr. Carlos Brito e os médicos tentam entender como dar suporte para as inúmeras famílias que tiveram crianças com microcefalia. E a tossezinha é aquela deglutição, né? Tá fazendo fome. Calma, Maria. E o peso? Acho que continua com 6,100. Tá? Essa é uma avaliação que está sendo feita com a equipe multidisciplinar. Tem uma criança de 9 meses com microcefalia, que além das alterações relativas ao cérebro, ao tamanho do crânio, ela também tem alterações outras, que pode acontecer na infecção congênita. Ela tem alterações osteomusculares, das perninhas, das mãos, está sendo tratada pelo ortopedista, do Epitácio, e a avaliação neurológica da doutora Vanessa. Além disso, ela precisa também de fono, porque ela está com dificuldade de deglutir e fica tendo tosse e pode ter infecção. Ela também está fazendo fono e fisioterapia para tentar evitar as complicações da zika congênita. Nós temos pesquisadores de todo o Brasil que utilizam esse equipamento. E esses projetos, eles buscam a cura da Zika, eles buscam medicamentos para o mal de Alzheimer, procuram fazer um planejamento cirúrgico no caso de pacientes infartados. Então são diversos projetos que são desenvolvidos com a capacidade computacional dessa máquina, que equivale a de 10 mil laptops de última geração. Oi, tudo bom, Alexandre? Bom dia, Ana Paula, tudo bem? E as amostras chegaram? Já chegaram e agora a gente está na etapa de construção da biblioteca. Eu vou quantificar esse material
e a Ana Paula está preparando um chip para correr no Bioanalyzer para a gente ver como é que está a qualidade do material que a gente recebeu. Mas até o momento que vocês estão achando que chegou material em quantidade suficiente? Chegou. A gente já está mais ou menos na metade do protocolo e até agora está tudo funcionando perfeitamente. E quando é que a gente vai conseguir colocar isso na máquina? Acho que no sequenciador? tarde a gente já consegue colocar uma corrida. Nós recebemos amostras de DNA e o que a gente vai fazer é o sequenciamento do DNA desse organismo. E o que elas fazem, que a gente faz aqui, é receber o material que os grupos parceiros com quem a gente trabalha enviam para a gente, e elas começam uma parte de construção das bibliotecas, de preparar esse material para entrar em sequenciadores, que são máquinas de nova geração, que são capazes de fazer uma grande quantidade de leitura desses dados, gerar uma grande quantidade de dados. E esses dados, então, vão ser depois processados nos computadores e máquinas potentes, como no caso, por exemplo, a máquina Santos Dumont. As alterações. Então, esse retorno dela antes, você tem uma atrofia bem importante, com Calcificações aí, né? E aqui, depois o comando diretor. Ela começou a crescer, tá vendo? Quando a mãe viu, a cabeça dela estava redondinha. E esse ano, especificamente no Nordeste, o que a gente teve foi uma grande epidemia de chikungunya. E esses vírus competem entre eles. Normalmente você tem, apesar de ter os 3 vírus circulando, que é transmitido pelo mesmo mosquito, atualmente predomina um. Nesse caso, especificamente, em 2015 foi Zika, em 2016 a gente teve uma grande epidemia de chikungunya e, obviamente, a gente não sabe o que acontecerá no próximo ano. Mas essas doenças, como todas as arboviroses, elas tendem a se tornar endêmicas, com picos nos anos subsequentes, e vai ter sempre um ano de maior pico, que talvez seja 2015. Mas o que a gente não pode é baixar a guarda, porque a percepção é que o ano que vem não teremos chikungunya, mas teremos Zika, não como na proporção de 2015, mas com risco de novos casos neurológicos no adulto e de microcefalia no decorrer do segundo semestre. Existe uma lista de espera, né? Aí é por criança. Só que ela disse que logo Sofia já é encaixada já. Então, o que a gente viu é que foi diminuindo, teve o pico em outubro, novembro. Né? Começou em setembro, outubro e novembro, teve um pico muito grande, foram muitos bebês, a ponto de, no hospital que eu trabalho, que é a maternidade, a gente ter 3 nascimentos de microcefalia no mesmo dia. Então, você chegar no outro dia, durante a noite, nascerem 3 pacientes. Isso foi reduzindo a partir de janeiro. E aí, atualmente, a gente continua tendo casos, mas são casos bem mais esporádicos. E aí existe essa dúvida. Será que realmente ela vai voltar como picos de epidemia ou feito outras doenças que começam a ficar mais endêmicas do que, na realidade, com epidemia, né? Dr. Carlos Brito e todos os médicos envolvidos nos atendimentos de casos de microcefalia não dão trégua na guerra contra a epidemia de Zika. Mesmo com a diminuição de ocorrências em 2016, toda a comunidade médica continua em estado de alerta em relação às doenças transmitidas por insetos. Para eles, não há dúvida que em breve o país enfrentará novas epidemias. Será que estamos preparados? Depois que foi confirmada a relação entre os casos de microcefalia e a contaminação com o vírus da Zika, a prioridade dos médicos e profissionais de saúde foi dar assistência às famílias que viram suas crianças nascerem com problemas decorrentes do vírus. Um período de muito trabalho, mas também de intenso aprendizado. Enquanto isso, Roberto e outros pesquisadores seguem na busca de descobertas que ajudem no tratamento ao Zika, mas que também ajudem na resolução de outros problemas que afetam o nosso dia a dia. Dentro do LNCC, são realizadas pesquisas em diversas áreas. Uma das mais importantes se concentra em torno do Hemolab, o laboratório de modelagem em hemodinâmica. Um grupo de pesquisa que estuda a modelagem e simulação computacional dos fenômenos que acontecem dentro do organismo de um paciente de maneira não invasiva. Oi, Carlos. Como estão indo as simulações? Oi, Paulo, está tudo certo. Terminei hoje de manhã de rodar o paciente 24. Aqui podemos ver o resultado do FFR. Com o Coronary Flow Reserve de 2.6, como tínhamos combinado. Aqui nos lugares onde foi medido de forma invasiva,
o valor de FFR está batendo dentro do 5% do erro. Excelente. Então, parece que o modelo está funcionando bem. O que nós fazemos aqui dentro do grupo é desenvolver os programas de computador e trabalhar na construção dos modelos do sistema cardiovascular humano para poder abordar diferentes pesquisas. E atualmente os modelos que nós estamos trabalhando já são suficientemente maduros para que eles possam ser aplicados na prática clínica para responder algumas perguntas que os médicos têm. Então, uma das principais linhas de pesquisa dentro do Hemolab consiste em, através de modelos computacionais, avaliar o risco de infarto de miocárdio. Uma das formas de avaliar o risco de infarto de miocárdio é através de um exame extremamente invasivo que se denomina exame de reserva de fluxo fracionada de miocárdio, através do qual o paciente é cateterizado e a pressão daquele paciente é medida. A partir de medir a pressão daquele paciente em locais específicos que o médico determina, se calcula um índice que se denomina a reserva de fluxo fracionada. O FFR basicamente permite tomar a decisão sobre quando um paciente deve ser operado e quando não. Só que um exame altamente invasivo como esse implica riscos e custos. O que nós estamos trabalhando aqui é para tentar substituir aquele exame invasivo por um exame não invasivo, auxiliado por modelos computacionais. O LNCC tem uma tradição na oferta de recursos computacionais de alto desempenho. Ele é o centro focal do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Nesse sentido, a gente pode ver o Santos Dumont como o início de um processo de revitalização necessário para tornar esse sistema realmente adequado para a comunidade científica nacional. A inexistência de um supercomputador como o Santos Dumont no Brasil inviabilizaria uma série de pesquisas. Para citar um exemplo, na área de pré-sal, os supercomputadores que existem hoje no Brasil permitiriam somente você fazer a análise de regiões que correspondem a uma caixa de sapato. Com o Santos Dumont, se consegue fazer uma análise sobre regiões que cobrem quilômetros desses campos. A leitura do novo modelo já está pronta? Já está tudo que o Lucas pediu, já está funcionando, dos resultados, a parametrização, né, a interface foi feita para ele aí. Ok. Cada arquivo, cada parâmetro. Tá certo. O que os modelos computacionais vêm a prover é justamente essa funcionalidade. Eles provêm os mecanismos pelos quais o sangue circula dentro das artérias. O objetivo final dessa linha de pesquisa é conseguir criar um protótipo de programa de computador que possa ser instalado nos hospitais, popularizando dessa maneira uma tecnologia altamente sofisticada que inclui modelos matemáticos, processamento de imagens médicas e os dados do paciente para melhorar a qualidade da população. E na medida que nós recebemos mais informações dos médicos, somos capazes de incluir essas informações e fazer com que o modelo seja mais preciso em termos das predições que o modelo dá. Pablo e seus colegas cientistas e pesquisadores estão continuamente aperfeiçoando seus trabalhos. Para eles sempre é possível ficar melhor. Mas diante da urgência por resultados, como no caso da pesquisa de Roberto, qual a melhor solução para esse dilema? Assim como muitos cientistas, Roberto conduz sua pesquisa numa busca incessante pelo resultado perfeito. Mas ao se deparar com as dificuldades que surgem no processo, muitas vezes os resultados não saem como esperado. Na sua pesquisa em busca de uma proteína que ajudasse a diagnosticar o vírus da Zika, a fase de testes no laboratório é uma das mais importantes. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Tudo bem. E aí, bem. como ficaram as nossas proteínas com Zika e depois de Zika? Eu estava até olhando agora os testes e realmente as nossas proteínas expressaram muito bem, com alto rendimento e solubilidade. Como a gente pode ver aqui nesse gel,
E também a gente conseguiu fazer alguns testes onde a gente reconheceu que se tratava realmente de nossas proteínas, elas estavam sendo expressas realmente. E a gente passou a fazer alguns testes para ver se essa proteína tem reconhecimento pelos soros de Zika. Então, pegamos as placas e fizemos a sensibilização dessas placas. Que são essas placas de ELISA aqui? São essas placas, sim. E aqui a gente vê onde tem os pontos amarelos, esse reconhecimento por esses anticorpos de paciente de Zika. Muito bom. E a gente vê que também tem alguns não reconhecimentos aqui. Mas a gente vê também em outro teste que a gente fez e agora com soro de pacientes de dengue, a gente também vê que tem reações inespecíficas. Inespecíficas, não tão intensas quanto a de Zika, né? Sim. Mas também cruzadas. Reações cruzadas, né? Isso. Isso normal, já que esses vírus... São parecidos. O epítopo também era flexível, né? Então acho que algumas modificações, né? Já ajuda bastante. A partir disso aqui a gente vai tentar, então, deixar ele menos flexível e mais específico, então, para os anticorpos de Zika. Né? Tá ótimo, já ajudou bastante. Ok, Roberto. Obrigado, Fernando. Até mais. Em 1995, eu ganhei de presente de aniversário minha primeira câmera reflex. E desde então, eu comecei a me interessar por fotografar cenas de rua. Esse processo, por ser um processo alternativo, ele me remete sempre a procurar um olhar diferenciado, né, nas cenas de rua, que é o mesmo olhar que eu carrego quando eu procuro as respostas da nossa pesquisa. As cenas de rua, elas têm dinamismo da vida cotidiana, né, que eu acho que tem algo em comum com o meu trabalho. No nosso trabalho, nós estamos sempre interessados em processos dinâmicos, né? As moléculas que nós trabalhamos, moléculas biológicas, elas são moléculas dinâmicas, dotadas de movimento. E essa dinâmica, seja no cotidiano, seja das moléculas, elas são regidas pelo ambiente. É muito interessante ver como diferentes histórias se convergem nesse momento. Do lado do Roberto, você vê esse desejo, esse interesse dele pela fotografia e uma característica que ele tem na foto, que é uma coisa estática, é tentar capturar o sentimento de movimento. A gente pensa que proteínas, os vírus, umas moléculas são rígidas, mas não são dinâmicas, elas se movem. Então essa noção de pegar essa estrutura na sua conformação correta e apresentar é o que é o espetáculo, o que é essencial dessa história da dinâmica molecular que o Roberto faz. E isso hoje que se aplica a HIV, pode se aplicar ao Zika e a várias outras coisas. Então, nessa primeira etapa de desenvolvimento das proteínas computacionais, infelizmente não foi perfeito do ponto de vista que a nossa proteína ela foi capaz de diagnosticar o Zika em soros de pacientes, mas nós tivemos também reações cruzadas com pacientes de dengue. Mas esses dados experimentais, eles retroalimentam a nossa parte computacional de forma que nós possamos, então, melhorar a nossa segunda geração de moléculas para um diagnóstico diferencial. Por isso a gente precisa claramente entender que a Zika, a partir da entrada no Brasil com dimensões continentais, ela teve uma nova mudança de padrão. Então, uma doença que aparentemente era benigna, autolimitada, só dava mancha na pele, a gente começou a perceber suas complicações. Então, a gente está realmente em um cenário que preocupa, porque o que a gente tem como perspectiva é que isso não se resolva a curto e a médio prazo. Até porque a principal forma de transmissão é a picada do mosquito, que está infectado com o vírus, que vai atingir a população. E o mosquito está diretamente relacionado com a condição de vida da população.
Então, essa é uma preocupação real e todos nós temos responsabilidade nesse cenário, tanto como multiplicadores, como tentando atender essa população da melhor forma possível, acolher esses pacientes que estão doentes, acolher essas mães, para a gente tentar diminuir o impacto dessa doença que está vitimando toda a população do Brasil, da América Latina e vai vitimar muitas outras pessoas no mundo inteiro. Então, precisa a gente ter claramente essa consciência e responsabilidade que a gente tem que ter nesse cenário. Se nós fôssemos fazer a simulação com os computadores que temos aqui no laboratório, nós precisaríamos 100 dias para dar uma resposta para o médico. Em cambio, através do uso de computação de alto desempenho, e é ali que o supercomputador Santos Dumont entra jogando um papel fundamental, nós somos capazes de reduzir esse tempo de cálculo de 100 dias para 1 dia. E pode ser reduzido ainda mais. O que nós estamos prospectando é que daqui para 3 ou 4 anos, esse dia de cálculo, esse dia de espera que o médico tem, possa ser reduzido para uma questão de horas, ou em uma situação extrema para uma questão de minutos. Roberto, por favor, gostaria de mostrar a performance do Santos Dumont. Eu avaliei a performance do Santos Dumont usando um cálculo de dinâmica molecular com mais de 100 mil átomos, variando o número de núcleos de 30 a cerca de 1.200 núcleos. E a gente observei que a performance é quase que linear. Em seguida, comparei com a performance do nosso cluster de computadores daqui, e a performance do Dumont chega a ser 75 vezes maior do que a dos computadores que a gente utiliza. Que ótimo, Carlos, porque nós acabamos de ter uma alocação aprovada de 6.700.000 núcleos-hora no Santos Dumont. Isso equivale a 675 anos de computação, mas claro que nós vamos gastar em 4 meses. Imagina um país que possa oferecer para sua população uma energia mais barata e que não agrida o meio ambiente. Imagine um país que possa responder mais rapidamente a novas doenças, a novas epidemias. Dotar o Brasil com uma capacidade computacional como a do Santos Dumont é o início de construção desse caminho. A epidemia de Zika, um dos maiores problemas de saúde pública da história do país. Neste contexto, o Santos Dumont surge como uma nova esperança, que, aliado à infraestrutura que temos na Fiocruz, nos permite toda a pesquisa necessária de combate ao Zika. Temos um longo caminho pela frente, mas se abre uma nova esperança.